de volta com mais um vídeo e hoje eu queria dar algumas sugestões para os leitores das missas, para comentaristas, também para palestrantes, para pregadores, sobre palavras que nós usamos, que são palavras erradas ou que são vícios de linguagem, que são coisas que a gente pode evitar. Então eu começo com uma expressão que é muito usada de norte a sul do Brasil. Eu já ouvi essas expressões, ou essa expressão, desde leigos até bispos, usando muita expressão a nível de ou em nível de. Essa expressão não existe na língua portuguesa, ou melhor, ela existe apenas quando é atribuída à água e escolaridade. Então você dizer em nível de diocese, a nível de diocese, isso não existe. Então, substitua a palavra a nível de ou em nível de para em termos de diocese, em termos de paróquia, ou no âmbito de diocese, no âmbito de paróquia. Fica melhor, fica correto e você evita uma expressão errada. Outro erro que comumente acontece, ou não é erro, mas pode ser um vício, são os usos excessivos de gerúndio, né? Eu já vi muitas pessoas também dizerem vou estar fazendo, vou tentar estar fazendo. Percebe? 4 verbos seguidos, quando na verdade você poderia dizer farei, substituiria esses 4 verbos seguidos que deixa a linguagem, a comunicação tão feia. Então evite o uso excessivo de gerúndio. Uma outra expressão que é muito comum as pessoas dizerem em relação a subsídio. Essa palavra está errada. A expressão correta é subsídio, com som de S e não com som de Z. Então evite usar a palavra subsídio com som de Z, e sim subsídio, que é o uso correto dessa expressão. Outra palavra que comumente as pessoas pronunciam errado é mantra. Mantras são aquelas expressões que a gente utiliza para concentração numa oração, um exercício espiritual. Então a expressão é o mantra e não a mantra. Ouvi muitas pessoas dizerem também a palavra no feminino, quando ela é no masculino, é o mantra e não a mantra. Outra expressão que eu já ouvi, isso não com muita frequência, mas já ouvi muitas pessoas dizerem, em vez de dizer jaculatória para aquelas pequenas orações ou invocações, as pessoas dizerem ejaculatória. Soa um tanto quanto cômico usar essa expressão. Então a palavra correta é jaculatória para as expressões que nós vamos usar, aquelas pequenas orações, invocações. Outra expressão que eu já ouvi também muita gente dizer errado é quando nós fazemos algo assim em benefício de alguém, um chá beneficente, as pessoas acabam dizendo chá beneficente, uma ação beneficente. Está errada, a palavra correta é beneficente. Uma outra expressão que se utiliza, às vezes as pessoas utilizam com um certo erro, é a palavra privilégio. Privilégio é sempre com I e não com E. Então eu ouvi já pessoas dizerem privilégio, quando na verdade o correto é privilégio. Tome cuidado com essa expressão. Uma outra expressão que precisamos tomar cuidado, que é um erro, é advogado. Eu ouvi pessoas letradas dizerem advogado, não é advogado, é advogado, é uma palavra, o D aqui é mudo e ele tem som de I, então é advogado e não é advogado a expressão. E uma dica final, evite também repetições de palavras quando você estiver em uma homilia, em uma pregação, em uma palestra. Preste bem atenção se você não está usando muito a mesma palavra. É muito comum de ocorrer esse erro com todos nós que comunicamos de alguma forma, usar sempre com certa frequência uma mesma palavra. A outra dica é em relação aos vícios de linguagem, o apoio de linguagem, ou aquelas muletas que utilizamos, como por exemplo o né,
não é mesmo, então, tipo assim, tá? Essas coisas enfeiam a comunicação. Perceba na sua comunicação se você não repete isso. E também fica feia na comunicação o uso de gírias. Em alguns momentos até cabe alguma gíria, mas evite utilizar porque elas enfeiam a comunicação. E se você tiver algum cacuete também, preste atenção, porque às vezes a gente não percebe quando tem algum cacuete, que são aqueles tiques, assim, por exemplo, de piscar o olho, de colocar a mão em lugares inadequados durante a comunicação, que a gente faz inconscientemente e que às vezes prejudica a boa comunicação. Uma forma de perceber se está ocorrendo é gravar a fala, gravar uma palestra e depois observar e corrigir esses erros. Ajuda muito, melhora bastante a comunicação. Sobretudo se você é um leitor da missa, um comentarista, um palestrante, um pregador. Observe esses detalhes que vai ajudar bastante na sua comunicação. Então, são essas as dicas desse vídeo de hoje. Não deixa? Procure deixar ali o seu like, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho também, para que as pessoas possam alcançar mais essas observações. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.